Olá, pessoal! Hoje nós temos mais um Papo na Ponte. E a gente ainda tem visitas, estou muito feliz. Hoje a nossa convidada é a psicóloga Priscila Uecani. Oi, Pri, tudo bem? Seja bem-vinda. Oi, tudo bom? E aí a gente está com os terapeutas da ponte que vocês já conhecem. Então vamos lá. Psicóloga Gezere Zanotti. Tudo bem? Olá, tudo bem? Psicóloga Clara Werneck. Tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo jóia, sejam bem-vindas, meninas. E o nosso psicólogo, né? Que a gente tem que encher a boca, que é o único psicólogo homem aqui, terapeuta homem, psicólogo Pedro Diniz. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, pessoal? Então, gente, o nosso tema de hoje é a escola, a pandemia e os aprendizados. E a Priscila, ela vem para contribuir com a gente porque ela é psicóloga escolar também, ela trabalha numa escola, então vai ser muito legal a experiência dela, né? Porque a gente tem impressões, né? Às vezes a gente tem experiência como mãe, impressões de amigas, mas ela vive esse dia a dia, então vai ser muito rico. E aí, eu queria, assim, que a gente falasse um pouco, quando surgiu o coronavírus, né, não só na China, mas assim, especificamente no Brasil, e aí a gente começou a ver aquelas movimentações, e nós falamos do Rio de Janeiro, né, e de repente a gente viu o nosso governador no dia 13 de março fazer um decreto onde todas as escolas do estado iriam fechar, todas, do ensino fundamental, da creche, né, até o ensino, até as faculdades, as universidades. Alguma de nós a gente estuda também, né? Então a gente também é estudante na época da pandemia. Como que foi assim isso para vocês? Como que vocês receberam essa notícia que segunda-feira, dia 16 de março, ninguém mais ia para a escola? Bom, a minha pós-graduação é à distância. Para mim, especificamente, não teve nenhuma repercussão nesse sentido, mas a minha mãe, ela estuda, faz faculdade, de maneira que, para ela, eu já pude perceber como que, desde o início, internalizar essa mudança, assim, que aconteceu tão rápido, né? Essa decisão foi tomada de uma maneira que pegou todo mundo de surpresa, embora já tivesse tendo a tendência em outros lugares, em que já tinha o coronavírus, né? Então, a gente poderia não ter sido pego de surpresa, mas fomos. E eu percebo como que minha mãe tem enfrentado dificuldades, assim, apesar de ter mais tempo, porque não tem que se locomover, para se adaptar a essa nova rotina, mesmo ela sendo adulta, mesmo sendo universidade, está sendo uma repercussão para todo mundo, para todas as idades. Quais, assim, Clara, que você acha que para ela ficou pior, assim? O que você acha que mais pega para ela? A dificuldade? Lidar com o ambiente online. Não só para ela, várias outras pessoas. Eu acho que agora a gente tem que... Pode dizer, desculpa. Eu acho que no ambiente online você acaba ficando mais cansado, assim, com a visão mais cansada, você acaba se cansando mais do que pessoalmente. É que eu acho que pessoalmente você tem uma interação melhor, né? Por exemplo, a plataforma que eu uso na minha pós é Zoom. Então ali você tem que ficar prestando mais atenção, né? Porque às vezes alguém pode te chamar,
por mais que às vezes você está sem a câmera, sem o áudio, né? É diferente. E daí o que a Jezere falou, quando a gente está estudando junto, às vezes você está prestando atenção, você conversa um pouco com um colega, volta, presta atenção de novo, né? Não é aquela aula tão concentrada, né? Talvez seja isso também que canse, fora a questão da tela, né? É atenção também, né? Você tem que sustentar por mais tempo a atenção, né? Então, isso demanda realmente um gasto, né, cognitivo maior. Então, acho que o desgaste também, que a Clara falou, pode ser também, e a Desirê falou, pode ser em função dessa questão da atenção, que você precisa ali ficar mais tempo focado, né? Então, inibir os distratores, você está em casa, aí alguém te chama, o cachorro late, né? A criança pede um negócio, aí você tem que manejar todos esses elementos também, né? Além de se concentrar no que está acontecendo na tela, você tem que inibir todos esses outros elementos que estão ao redor também, né? Então, é um desgaste muito grande. Exatamente. Sim. E aí, alguém mais quer falar sobre a questão de como que chegou, né, essa notícia? Como que foi impactante? Porque, assim, acho que foi a notícia mais impactante no sentido de restrição, né? No primeiro momento. A hora que você fala, nossa, fechou a escola. Eu estou vendo aqui que, segundo a Organização das Nações Unidas, 191 países determinaram o fechamento de escolas e universidades. Então, não foi só no Brasil. E essa decisão atingiu cerca de 1,6 bilhões de crianças e jovens, o que corresponde a 90,2% de todos os estudantes do mundo. Eu acho que é um impacto importante, até porque no início eu lembro que as pessoas, até eu mesmo, a gente acreditava que era algo mais leve, a doença era uma gripe diferenciada, que atingia mais passageiro, apenas, né? Passageiro. A gente sabia que tinha uma facilidade de contágio maior do que a gripe normal, mas a gente entendia como se fosse apenas uma gripe, que os idosos teriam que tomar mais cuidado. E aí essa ação de fechar as escolas, universidades e creches, ela deu um impacto totalmente novo a esse pensamento, né? Ele trouxe um peso maior, né, para essa doença, que hoje a gente está percebendo que está bem diferente de como a gente percebeu no início. Vai passando o tempo, a gente vai descobrindo cada vez mais coisas, né? Porque é uma doença muito nova, então tem coisa que até precisa realmente de um tempo, uma janela de um período maior para a gente descobrir certas coisas. Mas sabe, acho que foi você, Clara, que falou que não foi planejado, né? E a Jezere também falou uma questão que é mundial. Eu não sei quem falou, não fui eu, com certeza. Foi alguém muito intelectual, assim, inteligente, que eu ouvi em algum lugar que falou o seguinte, que o que a gente estava passando, a Itália, a China, né? Principalmente a Itália, quando chegou no Brasil, a Itália estava muito mal, né? Estava começando a ficar mal mesmo, que a gente estava vendo o trailer do que ia acontecer com a gente. Né? Então, assim, eu acho que para mim foi um impacto. Eu vi as pessoas com muito medo de ser mandada embora. Eu vi as pessoas com medo do que os professores, pessoas da escola, o que ia acontecer, como que eles iam da noite para o dia dar conta, né? E era primeiro os 15 dias e depois foi mais 15 dias ou foi mais um mês, porque eles vão aumentando o decreto de pouquinho em pouquinho, né? Então, por exemplo, a escola dos meus filhos falaram, não, são 15 dias, nós vamos dar as férias. Né? E muitas escolas optaram por isso. Né? Aí, Pri, eu queria ouvir de você, como que foi aí na prática dessa maneira tão abrupta, né? Numa sexta-feira, segunda-feira, acabou. Não, e foi assim bastante inusitado, né? Assim, por mais que a gente já soubesse que tinha essa questão do vírus, né, que a coisa estava se alastrando, a gente nunca pensa que vai chegar aqui na gente tão rápido assim, né? O que vai acontecer com a gente, ou com quem está próximo, né?
Então, no dia 13 mesmo, eu estava na escola e os pais começaram a mandar mensagem. Ah, vocês estão vendo o que está acontecendo? Estão falando de fechar? Como é que vai ser isso? A escola já deliberou alguma coisa? Porque por mais que tenha saído, né, esse indicativo, os pais sempre vão perguntar direto para a escola, né? Até onde a gente sabe, tem uma questão da própria autonomia da escola com relação a alguns procedimentos, né? E a gente estava meio que ali tentando entender o quadro. Não, a escola tem autonomia para fazer alguma coisa, não, é uma coisa mais, né, ampla, a gente tem que seguir essa determinação, como é que está isso, é um indicativo, não, é uma coisa imposta. Então a gente ficou até os 45 minutos do segundo tempo ali, literalmente, na sexta-feira, para fazer um bilhete avisando aos pais que as aulas estavam suspensas por 15 dias, né? Até porque a normativa, o decreto, saiu bem tarde também, né? Sim, não foi na manhã de sexta-feira, foi na tarde de sexta-feira, né? Quase na noite de sexta-feira. Então a escola fecha às 7, então a gente estava ali até o finalzinho esperando para poder fazer esse bilhete. E aí foi o que a gente pensou inicialmente, está dando 15 dias, né? 15 dias, vamos então antecipar aquele período de 15 dias que tem no meio do ano, aguardar, né, ver como é que as coisas vão ficar, né, o que vai acontecer daqui para frente. E aí os 15 dias, né, estavam acabando, a gente já estava ali com uma semana meio, bom, as notícias não são animadoras, o negócio parece que não vai acabar, e o que a gente tem que fazer. E aí a equipe começou a se reunir para poder pensar estratégias. Bom, não tem mais o que a gente fazer, a gente precisa começar a dar uma assistência de alguma maneira para as famílias, né? E a gente começou a procurar, vamos ver o que os órgãos estão falando, as secretarias, né, o Conselho Nacional, vamos observar quais são as orientações para a gente estar alinhado com essas orientações também. E aí a gente, né, começou a discutir em equipe, a gente tem uma organização na própria escola de uma gestão assim, mais participativa também, então a gente tem essa discussão tanto com a equipe técnica quanto com os professores também. E a gente começou a pensar, não, o que a gente vai fazer, que não vai fazer, muito alarmismo, né? E muito, não, agora a escola vai ter que ser EAD. Então, os pais, né, chegavam com essa demanda para a gente. Ensino à distância, né? Então, os pais chegavam, olha, agora a escola é ensino à distância. Vocês já vão começar o ensino à distância? Segunda-feira tem o ensino à distância? E a gente ficava naquela coisa assim, gente, não tem como, o ensino à distância não é isso. O ensino à distância tem toda uma organização, não é simplesmente você ligar o computador, o celular e começar a dar aulas, né? Existe uma outra estrutura, não é bem isso. E tem muita desinformação, né? Tem muita questão de pânico também, então fica todo mundo meio atrapalhado diante de tudo isso, né? Então a gente começou a discutir e tivemos que manter uma postura até assim mais firme com os pais. Olha, nós não vamos fazer ensino à distância, porque a escola não é de ensino à distância. A escola é presencial e nada vai substituir esse papel presencial da escola na nossa concepção, né? Até porque a gente trabalha com crianças desde berçário até o 5º ano. São crianças pequenas. Elas precisam... Eu ia perguntar a idade das crianças. Elas precisam desse contato, né? Então, a gente começou a pensar como que a gente poderia continuar mantendo esse vínculo e esse contato com as crianças e, de alguma maneira, aproveitar tudo isso que estava acontecendo, né? Então, a gente já trabalha com alguns projetos pedagógicos da escola e a gente aproveitou um pouco disso, do que a gente já sabia, isso a gente falou para os pais, olha, nós vamos fazer aquilo que a gente sabe. A gente trabalha com projetos, então vamos desenvolver um projeto para a pandemia, né? E aí a equipe reuniu e chegamos a um projeto, né? Chamado O Melhor Lugar do Mundo é Aqui e Agora, que é um trecho de uma música do Gilberto Gil, chamada Aqui e Agora. E aí a gente iria voltar com as crianças que o melhor lugar do mundo seria a casa nesse momento. O lugar de acolhimento, de proteção, de segurança. E a partir daí, a gente ia continuar fazendo, né, buscando favorecer
o desenvolvimento e aprendizado das crianças. Então, das coisas da prática diária mesmo ali da família, do cotidiano das crianças. Então, as professoras, elas tinham essa ação, né, de começar a conversar com as crianças pelo meio online, né, e perguntar como é que estavam sendo os dias delas, o que elas estavam fazendo, né, como é que estava a organização da rotina delas, né, e as atividades foram acontecendo. Porque você pode, a partir do projeto, aproveitar inúmeros conteúdos, né? Você pode trabalhar português, pode trabalhar matemática, pode trabalhar ciências. A gente foi, de certa maneira, criticado porque as outras escolas não estavam fazendo isso, estavam dando livros já. E aí a gente, né, teve que manter uma posição congruente com aquilo que a gente acredita. E que, no final das contas, com o passar dos dias, os pais foram percebendo que funcionava. Que era o melhor, que talvez é a melhor solução, né? Porque, assim, é exatamente isso que você falou. É difícil a gente agradar todo mundo, né? Agora, você foi congruente, você foi coerente com o que é a escola. Se você talvez fosse coerente com um grupo de pais num primeiro momento, né? Vocês iam se perder. Então, eu achei isso muito bacana. E é legal porque quando a gente fala sobre os pais, né, que a gente vai se aprofundar mais, mas assim, quando você fala que o melhor lugar é aqui e agora, aqui na nossa pauta, o melhor lugar para a criança é na escola. Engraçado isso, né? E assim, é na escola, só que agora o melhor lugar é aqui e agora é a casa, né? Então, como trabalhar isso, né? Assim, e é de uma maneira devagar, mais progressiva, né? A gente vê algumas escolas dando mais matéria do que o normal, do que já se dava, como se a pessoa está em quarentena e ninguém está fazendo nada. Né? A sensação que eu tenho é que o tempo está mais escasso. Está mais escasso porque eu tenho muito mais coisas para fazer. Agora, e assim, se adaptar toma um tempo, né, também. Sim. Tentar se adaptar toma um tempo. Pra e todos Priscila, nós, eu queria perguntar para você, quanto tempo levou para vocês fazerem esse projeto, até pôr em prática, de fato? Então, a gente teve a parada no dia 13, né? Então, dia 16, que foi uma segunda-feira, não teve aula. 2 semanas. A gente começou mesmo no início, mais ou menos de abril, final de março, início de abril, com o projeto. E para te falar, eu vou te dizer que só agora as crianças estão adaptadas. Né? Depois de 2 meses, praticamente, a gente pode dizer que elas estão começando a se organizar melhor, em ver a professora na tela, em ver os colegas na tela. Então, assim, demorou um tempo grande. A gente não começou a fazer, né, atividades todos os dias, por mais que tivesse essa demanda das famílias, né, de uma organização de atividades diárias. A gente foi entendendo também que precisava de uma adaptação para todo mundo. Não era só para as crianças. Os professores precisavam de um tempo, a equipe, né, técnica precisava de um tempo para conseguir ir atendendo, dando suporte para os professores. Os professores precisavam entender como é que funcionava a nova ferramenta também, né? Então, demorou um tempo para a gente começar a ter um ritmo, né, maior desse contato também. Até hoje, com os pequenos da educação infantil, que é um desafio grande também, né? A gente ainda continua com um ritmo bem mais devagar, né? O ensino fundamental ele já se estruturou um pouquinho mais, com uma organização, né, quase que diária. A gente tem um dia na semana, especificamente no ensino fundamental, que as professoras não fazem uma chamada com as crianças, né? Não tem uma atividade mais específica, porque foi um dia que a gente escolheu para reunir a equipe para estudar. Então, a gente está aproveitando esse período também da quarentena para uma vez na semana a gente reúne a equipe para estudar. Aí traz um tema, abre um espaço para que elas possam falar também, né? Compartilhar coisas. Então, a gente
sabe que a gente precisa dar um suporte para as famílias, para as crianças, mas a gente precisa dar um suporte para esses professores também. É isso que eu falei, é terapêutico até, né? Porque você fala naquele dia, desabafa alguma coisa, fala de alguma dificuldade que você está tendo, né? Porque os professores estão sofrendo muito, né? A pressão é enorme. Teve uma entrevista do Globo, acho que foi dia 16/4. E aí eu acho que tem muito a ver com o que a Priscila está falando. Eu não sei se você está com ela aí, Pedro. Qual a saída para garantir o aprendizado do ano letivo e não só pensar em cumprir carga horária? Será preciso repensar o modelo de carga horária e distribuição de conteúdos? Eu estou aqui sim, e a gente tem a Andréa Ramal, que é doutora em Educação pela PUC-Rio, e ela responde a pergunta dizendo que o ensino atual não deveria ter como referência a quantidade de conteúdos, e sim as competências, que seriam os conhecimentos, habilidades e atitudes que os estudantes desenvolvem. E aí ela continua dizendo que aprender é um processo, não adianta condensar o aprendizado em menos dias e muitas horas diárias. Se os alunos ficarem mais tempo sem ir na escola, o melhor é relativizar o ano letivo e organizar as etapas de aprendizados em módulos. Que é bem isso que a Priscila a proposta da escola, né, da Priscila. Realmente, não adianta a gente só ficar em quantidade, né? Isso só traz mais ansiedade, pressão, as crianças não conseguem dar conta de tudo, de todo esse volume, esse conteúdo. E até porque a Priscila trouxe que as crianças levaram mais ou menos 2 meses para se adaptar, né? Imagina se tivesse mais conteúdo, com mais horas diárias, então ia ter muito mais tempo para se adaptar, né? Se antes já era difícil, imagina agora. E uma coisa importante também é que como as crianças estão tendo essa tarefa em casa, a gente precisa envolver a família, né? Até num dos documentos, né, oficiais, eu não lembro se foi da secretaria ou se foi do conselho, eles estavam tratando como ensino domiciliar, né? Então precisa de um adulto ali também para poder ajudar a criança nesse processo. Por mais que tenha a professora conectada, e isso foi uma questão também que a gente passou, né? Às vezes até das crianças são um pouquinho maiores, têm mais autonomia, né? O pai ligava o computador, a criança conseguia se conectar, às vezes até sozinha mesmo, porque tem habilidade já com a tecnologia. Entrava ali na sala de aula e aí começava a ter atividade com a professora, né? Só que eles ainda são pequenos, essa fase principalmente, né, com a qual eu trabalho, até 10 anos mais ou menos, eles ainda precisam muito da mediação do adulto, né? Então não dá simplesmente para o adulto deixar a criança na frente do computador e fazer outras coisas, né? Lógico, você não precisa ficar ali vigiando, participando da aula o tempo todo junto da criança, mas de repente está no mesmo cômodo para poder observar se a criança está conseguindo interagir. Porque às vezes tem questões que são questões que parecem simples para a gente. Deu um problema de conexão, caiu. A criança está falando, mas a professora não está ouvindo o que ela está falando. Então ela começa, de repente, a gritar, a fazer bobeira, a cantar coisas que não está, né, no tempo ali daquela atividade. E ela precisa se tivesse um adulto por perto, esse adulto até ajudaria a mediar esse comportamento. Ela se autorregular, né, tentar entender o que está acontecendo. Mas por que está gritando? Né? O que está acontecendo? A professora não está me ouvindo. Então, vamos lá, que estratégia a gente pode utilizar aqui nesse aplicativo, né, nessa plataforma, para ela poder te ouvir? Tem um botãozinho que você levanta a mão. Então ela vai te ouvir, né? Então, assim, tem outras coisas que, de repente, um adulto ali próximo ajuda a criança a elaborar essas estratégias também, né? É o Zoom que você usa lá, Pri? Na verdade, a gente deixou as professoras livres para elas organizarem o aplicativo que elas preferissem, entendeu? Então, elas testaram algumas coisas. Então, testou o Zoom, o Hangout, o Team Link. Então, cada uma está utilizando. E aí fez um combinado junto com as famílias, né? Todo mundo tem mais acesso a esse, já tem esse instalado.
gostou mais desse. Então, cada turma está usando um específico, não tem assim uma diretriz, é só o Zoom que usa ou não. E é bom que eles procuraram saber das famílias, né? De cada turma, como é que estava um pouco a rotina deles, o que era mais acessível para eles. É fundamental tomar esses conhecimentos antes de tomar decisões assim tão relevantes para a continuidade do estudo das crianças. É porque, como a Thelma falou também, né? A gente parece que está com menos tempo, né? E essa é uma realidade que é para todo mundo. Então, os pais tiveram que colocar na grade deles também estar um tempo com as crianças estudando, né? Que era uma rotina diferente. Então, a gente precisa entender um pouquinho como é que está essa dinâmica da casa. Às vezes, a professora vem na sala de aula, 15 crianças. Ok, são 15 crianças diferentes, mas ela está ali com uma organização e ela tem uma estrutura que ela já domina ali, né? Agora, ela tem 15 crianças com 15 casas diferentes, parece que são 15 salas de aula diferentes, e você tem que dar conta de cada uma dessas salas de aula, como é que estão as interferências nesse momento que está tendo a conferência, né? O online ali. Então, é muito ajuste, é muita parceria que precisa mesmo. Então, se fala muito de parceria família-escola, agora mais do que nunca a gente precisa fazer parceria família-escola, não tem jeito. Exatamente. Olha, eu estou ouvindo aqui e vou ter que melhorar minha rotina, porque não consegui acertar minha rotina ainda. E não consigo dar essa ajuda. Eu tenho 2 filhos, um está no 6º ano e uma menina no 3º ano do ensino fundamental, né? É muito difícil, não é fácil. Para o pai, não é fácil para a escola, né? Desculpa, fala, Pri. Não, é porque eu ia falar assim, muitas vezes isso acontece mesmo, né? A mãe assume esse papel de estar mais próxima aos filhos no momento do estudo, mas não precisa ser só a mãe. Eu acho que se tem a mãe, o pai, tem a avó, né? Eu acho que quem estiver dentro de casa Gostei disso, pode Pri. auxiliar nesse momento. Na verdade, uma coisa que até conversei muito com os pais, né? Até nos materiais que a gente está tentando fazer de suporte, né? É preciso dividir a rotina, senão alguém vai enlouquecer, né? Todo mundo precisa participar. Sim. Exato. E aí fica, assim, para mim fica, porque é o que eu tô dizendo, a gente também na clínica está preparando muito mais, vamos dizer, blog, internet, muito mais atrativo online, porque a gente também, né, o nosso trabalho, a gente também não está trabalhando presencialmente. Então, tudo isso demanda muito mais trabalho. E aí você está e o trabalho da casa, né? Que muitas pessoas já tinham, mas outras só trabalhavam, não tinham esse trabalho. Então, e mais ser mediadores dos filhos, né? Porque eu acho importante a gente entender que a gente não é o professor dos nossos filhos, né? E sim que a gente é um mediador, né? Como tem um mediador na escola que vai mediar. Então, a gente está mediando, né? Dando suporte para as crianças, né? Tentando, né? Eu, no meu caso, tentando, mas muitos pais eu vejo que estão dando suporte, né? E aí eu acho muito legal, porque, assim, pensar numa perspectiva, né? Eu sei que é difícil para muitos pais, por N motivos, né? Mas, assim, as crianças não estão perdendo aula, né? A gente tem que pensar na perspectiva no que estão ganhando de oportunidade, né? Eu vejo as crianças de todos, os adultos, idosos, as crianças, para mim, do que chegam para mim na minha clínica, do que eu vejo, são as que estão mais tranquilas. Elas estão perto dos pais, né? Lógico, se tiver uma casa disfuncional é diferente. Eu estou falando numa maneira geral. Elas estão perto dos pais, se sentem mais seguras, estão mais acolhidas. Então, ainda mais quando o pai e a mãe não precisam sair para trabalhar, né? Eu vejo que tem muita criança que às vezes eu vou saí 3 vezes desde o dia 16 de março
para ir no mercado, né? Meu trabalho é ir fazer compra. Aí a minha filha já chega, onde você vai? Vai sair? Né? Então, assim, como para eles, né, também está sendo bom ficar um pouco perto dos pais. Então, a gente tirar dessa situação, que não é fácil para ninguém, tirar as coisas boas, né? Poder aproveitar um pouco. Eu tenho passado muito mais tempo com meus filhos, né, do que eu passo geralmente, porque quando eu trabalhava na clínica, eu não estava em casa, né? Então, assim, é gostoso, porque a gente entender, quando a Priscila fala dessas tarefas, né, que são tarefas do cotidiano, no dia a dia da casa, que a criança pode aprender ali, né? Tem uma frase que é da Tânia, a revista não coloca o sobrenome, é da Bebê Abril, e a gente estava falando sobre os pais, e eu acho que tem super a ver com o que a gente está dizendo. A riqueza da escolha é enorme neste momento. É fazer algo que deseja desenvolver a autonomia e a autoestima da criança. Uhum. Então, dá para trabalhar muito a autoestima da criança, a autonomia da criança, né? Num momento onde, como a Priscila falou, todo mundo tem que ajudar. Então, não é só o marido, não é só a mãe que mora com você, por exemplo, as crianças também, né? Então, é muito bacana esse olhar pra gente, senão a gente enlouquece, né? E eu acho interessante isso, porque acho que a Priscila também pode explicar um pouco mais dessa visão, que depois desses eventos, desses acontecimentos, a gente percebe que o aprendizado, o ensino, não é simplesmente o professor tá dentro de sala de aula, num quadro, escrevendo, falando, e o aprendizado ele ocorre por diversas coisas, inclusive coisas que acontecem no cotidiano, né? Existem outras formas mais lúdicas de se aprender, né? E de se ensinar. Foi o que você leu também um pouquinho até da resposta, né, da pergunta que saiu no jornal, né? Tem algumas competências, né, que poderiam ser desenvolvidas e que não são estritamente do ambiente escolar, né? A vida, né, todas as competências que tem como organizadoras, né, até da Base Nacional Comum Curricular, que é um documento super novo com relação a algumas diretrizes para a educação, ela fala em termos do ensino fundamental, né, e médio, de 10 competências, né, para as crianças desenvolverem. Ela não fala de conteúdos, de história, geografia, de matemática, estritamente. Os conteúdos, eles são importantes e eles estão ali. São os conhecimentos acumulados pela humanidade. Mas ela traz, assim, amplia esse olhar para essa questão das competências. Então, tem coisas que são colocadas ali que são muito importantes. Então, tem o próprio conhecimento, né, que são esses conteúdos propriamente ditos, pensamento científico, crítico, criativo, comunicação, empatia, cooperação, autoconhecimento, argumentação. São vários itens que são destacados e que, se a gente fosse pensar assim, bom, se tivéssemos que fazer um projeto para essa época da pandemia, para trabalhar essas competências, dentro de casa a gente teria muito material para trabalhar isso, né? Então, nas coisas ali do cotidiano, a gente poderia tranquilamente auxiliar as crianças a desenvolverem essas competências, né? Até partindo dessa questão da autonomia, né, que a Thelma falou também, quanto que às vezes agora a gente pode perceber até diante de algumas situações dos próprios pais refletirem, nossa, o quanto eu fazia pelas crianças e não deixava, de repente, escolher uma roupa, guardar uma coisa, né? Ter mais independência para se organizar. E agora a criança está dentro de casa, está podendo ter essa possibilidade de levar um lixo lá embaixo, né? De começar a ajudar a lavar uma louça, de organizar a sua cama, o seu quarto, dividir algumas coisas, né? E isso pode ser dividido, lógico. Então, nesse sentido, eu vejo que os pais eles podem aproveitar esse momento para trabalhar essas questões também, né?
E essas questões de neuroaprendizagem, né, que eu acho que vale a pena a gente falar, que vão estar, vai estar trabalha, né, tudo isso que vocês estão falando, e de uma maneira que a gente pode, nós pais, né, ou mesmo profissionais, a gente também está atendendo crianças, né, a partir de 9 anos a gente está atendendo aqui na clínica, né, mas acho que 8 anos daria, cada caso a gente está analisando, e o quanto que está sendo interessante e rico isso, né? E aí vem muitos conceitos da neuroaprendizagem. Eu queria que você falasse um pouco, Pedro, também junto, desse um início aí para a gente falar sobre esses conceitos, né? O quanto que são importantes para aprender. Eu trouxe esses conceitos aqui que eles servem para aprendizagem de todo ser humano, seja ele criança ou adulto, e aí apresentar como é que ele funciona para depois entrar um pouquinho mais como facilitaria o aprendizado na criança, né, na infância. E aí a gente tem a atenção, a memória, a emoção e a motivação como um dos 4 conceitos que são bem importantes para esse aprendizado, né, acontecer. E aí a atenção, a gente vê que é o processo cognitivo de focar e selecionar o estímulo, é você conseguir determinar o que você vai trazer para dentro de você, né? E aí vai ser fundamental porque se a gente não consegue parar e prestar atenção, focar em alguma coisa, a gente não vai conseguir colher a informação, né? Então ele é o primeiro e bem importante para realmente a gente pegar essa informação do mundo, seja ela qual for. E aí a memória, a memória vai tornar a gente o que a gente é, né? Tudo que a gente viveu, tudo que a gente vive vai sendo armazenado e a gente vai formando a nossa personalidade. E aí é a memória que vai receber da atenção a informação, o estímulo que a gente recebe. E aí a gente vai fixar essa informação onde ela deve ficar, na parte do cérebro onde ela fica. E aí a gente vai ser capaz de retornar essa informação para a gente utilizar ela no nosso dia a dia. E aí a gente vê que para a gente memorar alguma coisa, é importante, uma das coisas importantes, né, é a gente repetir essa informação, a gente ter mais acesso a essa informação, e o quanto a gente tem mais acesso a essa informação de formas variadas vai facilitar também. Ou seja, a gente aprende matemática vendo o professor falar, a gente estuda, faz um trabalho, a gente vê um vídeo sobre matemática, a gente usa uma brincadeira lúdica. Eu fiz estágio numa escola onde a professora ensinou, acho que probabilidade, um sanduíche. Então ela pegava vários tipos de pães e queijo, presunto, e aí fazia uma combinação. E aí ensinando matemática com lanche. Então trazer essas novas oportunidades. É um bom estímulo, né? Isso, é. Você deve adorar. Perto da hora do recreio. E aí a gente tem a emoção, e a emoção ela vai potencializar essa informação que a gente recebe do mundo para dentro da gente. E aí, quanto mais forte, mais intensa essa emoção é, mais a gente vai gravar essa informação. E isso acontece principalmente também com as emoções negativas, né? Quando a gente tem um trauma, a gente tende a isso ficar gravado na nossa mente. Mas então, quanto mais intensa essa emoção for, mais a gente vai conseguir gravar. E a motivação, ela vai poder ser interna ou externa. E aí a motivação interna vai ser uma satisfação própria. A gente querer fazer uma coisa que a gente está curioso, a gente estabeleceu uma meta e a gente quer fazer porque a gente decidiu que vai fazer, é o nosso desejo de fazer. E a externa já vai buscar alguma coisa que não vem da gente, né? A gente vai querer uma recompensa, a gente vai fugir de uma punição que a gente pode receber se a gente não conseguir tal coisa. E isso ganha um status social também. Quanto mais a gente consegue as coisas, a gente consegue interagir melhor, tem um ganho social com isso. E a motivação vai ser alta quando a ativação da emoção for intensa e tiver numa valência positiva. Ou seja, quando a gente tiver uma emoção positiva, ou seja, a gente está feliz, a gente está entusiasmado, então quanto mais a gente está mais feliz, mais preparado para receber uma informação,
mais fácil a gente vai ser capaz de guardar e recolher essa informação para a gente. De aprender, né? Isso. Mais aberto a gente fica de aprender. É E aí, importante Pri? ter Desculpa, conhecimento fala, da prática, Clara. né? Não, que é isso, é importante a gente ter acesso a esses conhecimentos para potencializar as práticas de aprendizado no cotidiano, né? Trazer esses conhecimentos assim mais específicos para o nosso cotidiano, que contribuem muito. Porque quando você conhece, você faz os estímulos mais corretos, né? E criança, qualquer um, mas principalmente criança, precisa ser estimulada para ter um melhor desenvolvimento. Exatamente. Já é totalmente comprovado. Lógico que qualquer pessoa, em qualquer idade, como o Pedro falou, qualquer idade serve, mas esses anos, né, são únicos nessa primeira fase. Você pega 0, 5 anos, o que a criança aprende é uma coisa fenomenal, né? É a época que a gente está em formação, né? Como pessoa no sentido de ser vivo, né? E aí o nosso cérebro está se desenvolvendo, então quanto mais a gente tiver estímulos positivos que ajudem, mas aí eu trago também uma coisa muito importante que a Priscila trouxe também, que é a presença de um mediador. De ter alguém lá, que no caso seria o professor, que ele vai auxiliar nesse processo atencional, de trazer a atenção da criança para o que seria importante, que ela não está conseguindo entender, e fazer esse auxílio, porque a gente já tem dificuldade normalmente de prestar atenção muito tempo, a gente tem um limite. Mas a criança, ela não tem essa facilidade de conseguir se focar num certo estímulo, e aí tem o professor como aquele que traz o ensino, ele traz a informação, e ele ajuda a direcionar essa atenção da criança também. E aí vai facilitar esse ambiente, né, de aprendizado. Nesse período que você estava falando, né, do 0 aos 5 anos, tem vários elementos que são importantes, né? Quase como se a gente fosse pensar numa casa, numa construção de uma casa, né? Essa base, ela precisa estar bem fundamentada, né? Quanto melhor ela estiver estruturada, mais fácil vão ser as próximas etapas, né? Então, é muito importante a gente falar desse primeiro momento, né? De aprendizado, desenvolvimento, né? De neurodesenvolvimento, porque isso vai ter repercussões para o resto da vida, né? Então, acho que é bem interessante a gente pensar sobre isso. Com relação a essa questão desse momento que a gente está vivendo, uma palavra que eu tenho usado bastante para pensar esse momento é flexibilidade, né? Então, acho que quanto mais os dias passam, mais a gente vai percebendo que a gente precisa ser flexível. Não é flexível no sentido de ceder, né? Mas flexível no sentido de se adaptar, de se ajustar, de procurar outros pontos de vista, né? De se organizar a partir de uma outra ótica. Então, de você ter essa flexibilidade tanto cognitiva quanto de pensamento, de comportamento, porque eu acho que o que a gente está vivendo hoje em dia, nós nunca vivemos, então a gente precisa se ajustar, né, a cada momento. Não vai ter uma solução mágica, nem uma solução melhor. A gente não tem lá na nossa memória, como você falou, registrado, deixa eu procurar situações de pandemia anterior, como é que eu vou reagir, porque eu já passei por isso. A gente não tem isso registrado, né? A gente está construindo isso agora. Então, eu acho que a gente... eu penso muito nessa palavra de flexibilidade para a gente ter com a gente mesmo e com como olhar as crianças, ajudarem as crianças a construírem essa flexibilidade também, né? A flexibilidade, ela é um conceito que é o oposto da rigidez, então você tem a capacidade de você se moldando às situações, né? Revendo estratégias, reavaliando, e aí fazendo novos comportamentos, tendo novas atitudes, pensamentos, né? Então você consegue se organizar melhor. Eu acho que quem está mais rígido diante dessa pandemia deve estar sofrendo bastante, porque
é muito difícil você viver o amanhã sem saber o que vai acontecer. É quase isso, né? Então a gente está sem controle e sem noção do que vai acontecer ao certo. Então, eu tenho trazido muito assim essa reflexão e eu tenho pensado bastante que a palavra de ordem, pelo menos para mim, nessa pandemia, está sendo flexibilidade, né? E é muito interessante a sua fala, que quando você fala flexibilidade, na minha cabeça vem criatividade. Uhum. Parece que a gente é ensinado desde a escola, né? As escolas que não... A gente estava até conversando isso hoje, tem algumas escolas que fazem sim esse pensamento mais crítico, mas muitas vão colocando a gente dentro de uma caixinha, porque a gente precisa estar sendo aceito na sociedade. Então a gente vai se moldando, e você não se permite mais criar, fazer um pensamento diferente. Por isso que é muito mais fácil a gente ser rígido, né? Ter uma rigidez, fazer sempre do mesmo jeito, não dá certo, assim. E com essa pandemia, quando a Priscila fala em flexibilidade, você precisa ser criativo para ser flexível, para se adaptar, para fazer diferente, né? Então, olha só quanta coisa, se a gente pudesse pensar. E sim, tem muita gente sofrendo, porque tem muita gente rígido, tem muita gente com esse controle, né? Querendo controlar o incontrolável, e vai gerar as ansiedades, né? Que não vai ser o nosso tema da semana que vem, mas no próximo tema a gente vai estar falando aqui sobre ansiedade, que eu acho que é um tema que vai ser muito bom das pessoas entenderem um pouco mais a fundo, né? E aí, eu queria perguntar para vocês, queria perguntar até para a Desirê, que está muito quietinha, se você acha, Desirê, que o papel do professor será revisto, será mais valorizado ou menos valorizado? O que você acha, na sua impressão? Eu acredito que será mais valorizado, porque os pais às vezes não tinham noção do que os professores passavam, como é esse processo de ensinar, por mais que muitos pais não estejam acompanhando de perto, ou liga o computador e deixa a criança lá, ou às vezes está só de olho, não está diretamente ensinando o filho, mas ele está vendo que é um papel importante, é um papel que não é uma coisa fácil. Indispensável, né? Isso. Indispensável, um papel muito importante, né? É verdade. Porque aqui no nosso país o professor é muito desvalorizado, né? Em todos os níveis. Lógico que tem alguns até que são um pouco valorizados, mas é uma coisa assim muito, eu não sei da onde que veio essa cultura, sinceramente, assim, não sei mesmo. E assim, como será que vai ficar o professor, né? Será que também, por conta dessas mediações, será que o professor também não fica um pouco indispensável para algumas pessoas? Indispensável? É. Do tipo, se você não tiver o professor, é muito pior? Não, do tipo assim, você vai fazer à distância, então você tem alguém lá, um YouTube que está gravado alguma coisa, você ensina. Então, no caso, aí o professor seria dispensável, né? Seria dispensável, desculpa, eu falei indispensável, eu falei errado. Dispensável. Não, dispensável. Então, o que é que você refletiu? Só recapitulando. Você propôs, perguntou. Perguntei para Desirê, atenção, foco, emoção. Perguntei, memória. Perguntei para Desirê se ela achava que o papel do professor vai ser revisto, será revisto, né? Ele vai ser mais valorizado ou menos valorizado? Ela disse que acha que mais valorizado. Porque os alunos, enfim, os pais vão ter essa experiência, né? E eu perguntei, será que por conta da mediação da internet, ele não vai ser mais dispensável?
Eu acho que na minha visão, né, pelo que eu percebo também nos familiares que têm filho pequeno na escola, e falando das experiências também, a minha mãe também é professora, então eu tô vendo um pouco dos dois lados. E pelo que eu vejo, de início tem essa desvalorização, já que acho que desde sempre, né, já é o histórico do Brasil a gente desvalorizar os professores, infelizmente. Mas eu acho que alguns dos pais que estão um pouco mais presentes nessa mediação da escola com a criança, eles estão vendo o que o professor, um pouco do que o professor passa, né, no dia a dia, e eu acho que isso pode ajudar a realmente trazer esse valor do professor, do quanto tem o trabalho fora da escola e quanto tem o trabalho dentro da escola. E aí a gente está vendo essa fração muito pequena, que já é muito, e vejo pais desesperados com seja a quantidade ou com a qualidade do ensino, de tentar se colocar nesse lugar, né, de ajudar a ensinar. Mas eu também acredito que por esse lado de como a gente tem essa facilidade a gente tem essa ferramenta que nos facilita a trazer conteúdos como vídeos e esse podcast mesmo. Isso pode trazer, por outro lado, o que a gente vê, né, que a gente acredita que é fácil ter um trabalho que é feito sem estar presente, porque a gente só vê o que está pronto, né? A gente não vê o que está feito. Como a Priscila falou, não, vocês não grava lá e dá aula e tá pronto. Né? Sim. Eu acho que vai muito da palavra do dia de flexibilidade. Eu acho que os pais que eles têm essa capacidade de ver esses dois lados, tanto da dificuldade que tem em produzir um conteúdo, estabelecer as regras do dia, as metas de ensino, e ver também que tem uma facilidade, mas ainda que tem uma facilidade de produzir esse conteúdo, ainda tem tudo por trás, esses pais vão ser capazes de entender o verdadeiro papel do professor, mas quando as pessoas realmente têm uma certa rigidez, acho que fica mais difícil trazer essa nova visão, né? Eu concordo com a Jezere, tá? Eu concordo que os professores têm que ser valorizados, né? Estão trabalhando muito. E como outras profissões que a gente está valorizando, os professores estão ali, né? Acho que a tendência é essa. A tendência é essa. E eles tiveram que mudar tudo do dia para a noite, né? E fazer videoaula para criança dessa faixa etária, né, até 10 anos, é muito mais difícil do que para adulto, né? Para ela conseguir manter a atenção, a memória, entendeu? Para ela aprender de fato. Casas, são 15 salas de aula em uma, né? Porque imagina, assim, é muito difícil mesmo. E aí, para 15 personalidade diferente ainda. E você lidar com a ausência de vários recursos fundamentais, né? Nossa. Para lidar com crianças, como a presença, por exemplo, né? E outros recursos lúdicos que também estão muito na presença física. Agora tem que reinventar tudo isso, muito complicado. Eu acho que os professores, a tendência justamente é a valorização da categoria, justamente porque senão tem eles, vamos dizer, como a Thelma falou, botar um youtuber ou alguma coisa assim para ensinar, se não existe a possibilidade dos pais dispensarem o professor ou acharem que ele é dispensável. Eu acho que não, porque o professor está exercendo um papel também muito maternal ou paternal, entre aspas, né? Ao passo que os pais também estão tendo que educar, ensinar, estão tendo que ser um pouco professores, os professores estão tendo que ser um pouco pais em alguns momentos. Assim. Clara, você falhou um pouquinho quando você falou, só um pouquinho. Quando você falou dos professores, você falou que eles também têm um papel maternal, é isso? Paternal? Maternal/paternal, assim, de acolher, de tentar fazer com que as crianças... né? Um vínculo, nesse aprendizado emocional que o Pedro estava dizendo, né? Isso, não só simplesmente passar a disciplina, mas acolher,
para que eles passem por tudo isso de uma maneira mais suave, né? Sim. Mais ou menos. Os professores são os nossos, assim, tirando os pais, né? São os nossos primeiros ídolos, né? São quem a gente olha e se identifica e quer ser, né? Às vezes você não quer você nunca imaginou ser professor de história, mas daí você tem um professor de história maravilhoso, você fala a história que eu quero fazer na minha vida, né? Os professores são importantes na nossa vida, né? Todas as fases, né? Antes da Pri falar, eu queria dizer uma coisa. O que eu acho bom nisso tudo, vocês estão ouvindo bem? Eu tô. Sim. Legal. Sim. O que eu acho bom nisso tudo, tô achando muita coisa boa, tô muito poliana, mas vamos lá. Que os professores, eles tinham, de uma maneira geral, eles tinham uma resistência com tecnologia. Isso é fato. Pode falar eu não, mas tudo bem, você é uma exceção, que a maioria tinha uma resistência, né? E agora eu acho que essa resistência caiu por terra. Porque, sabe, estão tentando aprender de tudo quanto é jeito, estão se esforçando para chegar com um monte de plataforma, estão gravando vídeo, estão enviando, WhatsApp, Classroom, mais um... Olha, tem coisa que nem eu sei e os professores estão fazendo. Né? Como a Gisele falou, gente, imagina você chamar atenção, ensinar, né, à distância. E aí eu acho que com isso os professores vão ganhar mais um aliado, que é a tecnologia. Tudo é questão de perspectiva, né? Porque antes era assim, não me põe um computador aqui, eu não sei mexer, eu não sei entrar, né? E agora é aliado, assim, é parceiro do professor, né? Parceiro, é meu brother, né? O computador é meu brother. Então, eu acho isso magnífico. E é o que você falou, Clara, como a gente tem que olhar a perspectiva e saber aproveitar. Pri, o que você acha de tudo isso? Nós estamos mandando bem com esses professores, não estamos entendendo nada, como que está isso aqui? Essa questão da tecnologia, realmente, eu acho que era um bicho-papão mesmo para boa parte dos professores, né? As crianças sempre deram banho, né, nos adultos. Isso, eles faziam com o pé nas costas as coisas que a gente mal conseguia fazer, né? E aí, voltando um pouquinho dentro das competências, né, que eu tinha falado, da BNCC, a cultura digital é uma das competências a serem desenvolvidas também, né? Olha que legal. Então tá bem alinhado, né? Talvez a gente tivesse medo porque a gente conhecia pouco, né? E realmente aquilo que a gente não conhece dá um medinho assim, né, de início. Mas quando você foi obrigada a se deparar com um bicho-papão, você teve que encarar, né? Então, você acaba criando estratégias para resolver aquele problema, né? Acho que se tem uma coisa que os professores estão fazendo muito e muito bem durante essa pandemia é a capacidade de resolver problema, porque cada dia é uma resolução diferente. Então, acho que eles estão indo muito bem nesse sentido. E mesmo que tenha alguns caminhos que precisem ser revistos, né? Acho que faz parte de toda resolução de problema. Então, acho que os ganhos, nesse sentido, ao final da pandemia, vão ser bem interessantes para os professores, sim. Acho que a tecnologia vai ficar mais próxima. E aí, Pri, acho que vai para a minha última pergunta, que foi até o Daniel Cara que respondeu, né? Mas eu estou querendo que a gente responda aqui também. Então, vou perguntar para você, Pri, assim, aproveitando, assim, quais as mudanças mais profundas que você acha que pode surgir na educação depois da pandemia? Acho que uma questão positiva é um pouco desse mundo digital, né? Como a gente falou já. Talvez seja um ponto mais forte, né?
para os professores, tanto para as crianças também. Eu acho que quem não tinha muita proximidade acabou ficando mais próximo. Acredito que esse fortalecimento, né, do papel do professor, então também acredito que o professor ele continua sendo indispensável, né? Acho que nada supera essa relação de presença e de sala de aula que o professor tem com os seus alunos, né? Então, acho que isso modifica também um pouco essa importância dele. Eu acredito que uma parceria entre família e escola também, né? Até por essa compreensão que foi falada anteriormente, né? De que os pais estão enxergando um pouquinho de como é esse trabalho com um grupo de crianças, né? E acho que vai possibilitar essa compreensão maior de algumas coisas também. Então, acho que talvez o fortalecimento dessa parceria família e escola. Acho que essa questão mesmo dessa possibilidade de aproximação que as famílias, algumas famílias até por conta do trabalho, né, do trabalho ocupar um grande espaço da vida, né, dos adultos, né, e dos pais, de repente uma aproximação maior, né? Acho que quem está conseguindo aproveitar essa aproximação realmente vai colher bons frutos com os filhos, né? Mais abertura, mais diálogo, mais compreensão e percepção mesmo, tanto dos filhos para com os pais, como dos pais para com os filhos, né? Acho que são algumas coisas assim que eu acredito que o pós-pandemia vai deixar de pontos positivos. Um legado positivo aí, né? Essa questão da educação. Mas alguém quer falar sobre essas possíveis mudanças, né? Sim, eu acho que vai potencializar muito, né? Tanto quantitativamente quanto qualitativamente, vai potencializar o acesso dos professores ao universo dessas crianças, né? Porque com a tecnologia à disposição, usada da maneira correta não é a palavra, da maneira conveniente a dar uma continuidade no pós-pandemia, muito mais facilmente, e eu acho que nessa fase os professores estão aprendendo o que é o universo das crianças e como acessar de maneira mais fácil, porque hoje em dia mesmo crianças muito pequenas estão com acesso à tecnologia, né, de uma maneira ou de outra, e com a internet à disposição, sendo bem usada nas salas de aula presencialmente, a possibilidade de acesso ao universo delas é muito maior. Eu acho que isso vai ser um possível legado, né? É legal a Clara ter trago isso, porque uma das coisas que facilita o aprendizado infantil é justamente você trazer as coisas que são do universo da pessoa que você está querendo ensinar, no caso as crianças, né? Então você trazer, seja personagens, seja vivências que a criança tem, e usar isso como ferramenta, jogos, usar isso como ferramenta, você vai estar acessando mais do que a criança é, né? E mais áreas cerebrais, se a gente for botar cientificamente, né? E a gente vai conseguir trazer esse conteúdo de uma forma mais leve e como ele vai estar apresentado de uma forma mais divertida, mais interativa, mais vai ser absorvido pela criança, né? Gente, temos muitas coisas ainda que vão acontecer. O importante é a gente manter a flexibilidade, a criatividade, saber que vai passar. Né? Eu acho que também a generosidade. Estava pensando. Oi? Não ouvi. Cabe também a generosidade. Sim. Quando vocês estavam evocando essas palavras aí, eu estava pensando nisso, porque eu acho que é bem parecido com o conceito de flexibilidade, de você também ter flexibilidade com relação a você e com relação aos outros, assim, de ter generosidade para um tempo de cada um, né, para com o processo de cada um, inclusive o seu próprio, né, tentar entender como eu trouxe outras vezes que cada um, né? Começando por você e estendendo aos outros, que cada indivíduo e cada instituição, cada sociedade vai ter o seu tempo para se adequar a tudo isso, né? E não exigir uma perfeição ou chegar a atingir a expectativa utópica, né, ideal, de cara, assim, né?
A Priscila falou, levou 2 semanas para criar o projeto e depois mais 2 meses para começar a se adequar, né? Sim, Então, assim, é uma escola inteira, né? Exatamente. É uma comunidade. Então, quanto maior o ciclo e as pessoas envolvidas, também mais vai demorar mesmo para atingir esse ideal dentro do contexto que a gente está vivendo. E quanto mais progressivo e lento, né? Lento no sentido de fazer no seu tempo, sem pressa, mais suporte você tem para aquilo. Aquilo fica uma coisa concreta, fica uma coisa que realmente está fazendo diferença. Então, quando você faz uma coisa muito rápida, aquilo não se sustenta. Então, não, olha, tá aqui o livro, tal, aprendizado, tá aqui. A criança não vai conseguir aprender, porque tem um tempo para assimilar, tem um tempo, né, para você fazer as atividades, para ver se você realmente aprendeu. Então, a gente tem que ter calma, né? Assim, as pessoas estão com uma pressa, né? A gente tem que ter calma, ainda mais na educação. Calma, né? É isso que você está dizendo, né, Clara? Generosidade. Calma. Tempo não vai faltar, né? Tempo não vai faltar. Calma. Não, e aí ela realmente conseguiu aprender. O que adianta minha filha ficar aqui 3, 4 meses fazendo um monte de tarefa e não aprender nada? Não adianta nada. É só estresse, é só energia que... não adianta. Agora, às vezes ela vai fazer metade, 1/4, mas ela vai aprender. Opa, aí que é importante, né? Exato. Mas ela aprendeu só na escola ou ela aprendeu aqui em casa, na autonomia, nas habilidades de interação? Gente, interação com irmãos, isso dá um programa. Gente, interação com o irmão. Se você interage bem com o seu irmão entre 5 e 15 anos, né? Para não falar os maiores. Na pandemia, você aprendeu muito de interação social, mas muito, né? Eu estou brincando aqui, mas, nossa, é muita briga entre irmãos, né? Então, assim, eles estão convivendo e estão brincando mais do que brigando, porque só tem eles, né? Então, é muito gostoso. Eu queria terminar o papo de hoje, dizer que foi muito especial para todos nós, muito especial para mim. Dizer que o resumo de tudo isso é que a gente colocou aqui a pandemia pela primeira vez, assim, bem na ordem do dia, vamos dizer, bem no tema principal, né? Mostrando como que foi essa reação junto com a educação e como que é essa relação dos pais, né? A escola com os pais com os filhos com a escola. Como vai ser, como a gente imagina que vai ser isso depois da pandemia, né? E trazendo a questão da flexibilidade, trazendo a questão da criatividade e trazendo a questão da generosidade, né? Como se aprende, né? O tempo da memória, de codificar a atenção, codificar a atenção para ter o estímulo, escolher o estímulo certo para aprender, para guardar, para depois poder utilizar quando preciso, né? Então, assim, a emoção, a questão da motivação, muito importante, intrínseca, né? Porque a externa, ela vai até um ponto, né? Pelos estudos que a gente tem, você vai até um ponto, isso se perde. O importante é você achar a sua motivação intrínseca, né? O que te move, né? E daí eu queria dar o próximo tema, né? Falar o próximo tema para vocês, que é o extremo e a dificuldade de mudar. Legal que a Priscila trouxe muito essa questão de flexibilidade e a gente vai falar do extremo semana que vem, né? Por que é tão difícil de mudar? Né? Tá? E então a gente vai se aproximando do fim. Eu quero agradecer a Priscila, dizer que foi muito bom, muito boa a sua participação, que eu gostei muito e que a gente não vai aguentar, vai ter que ter mais convites.
Ah, com certeza. Sempre que me chamar, eu volto. Foi um prazer falar com vocês. Foi o meu primeiro podcast, gente. Estava super nervosa. Mas eu acho que a Olha, conversa Não fluiu. pareceu. Você não pareceu, isso que eu ia falar. escondeu bem. Mas eu acho que foi muito bom estar com vocês também. Me senti muito confortável. Obrigada pelo convite. Tá joia. Gente que agradece. Isso que eu ia te falar. Ia te chamar para você. Tchau. Que a gente que agradece o convite e esperamos também ter contribuído para a tua experiência com o podcast, porque talvez para frente você tenha mais e mais oportunidades de estar nesse ambiente. Então, é uma troca muito boa quando a gente traz alguém assim. A gente fica muito feliz. Obrigada. Vai dar tchau pra gente? Não quero me despedir. Então bom, esperamos também ter contribuído para todo mundo que está ouvindo a gente, seja a hora que for. E semana que vem estamos aí de novo. Foi um prazer, gente. Dai? Você viu que chique? Bom. Só eu tô chamando ela de Dai, tá? É meu apelido. Eu percebo. Mas então é isso. Até semana que vem. Semana que vem. E eu vou aproveitar para convidar o pessoal que está ouvindo para checar o nosso blog. Ele está no nosso site, www.clinicadaponte.com.br. A gente está soltando agora no mês de maio, aproveitando o Dia das Mães, algumas postagens relativas ao tema, bem interessantes. E também no site a gente tem os agendamentos dos atendimentos. Se você se sente uma necessidade, tanto pela questão da pandemia, do cotidiano, alguma ansiedade, qualquer questão que você sentir necessidade de um auxílio profissional, entre em contato com a gente pode te ajudar nesse sentido. E é isso, muito obrigado por ouvir. Até a próxima, pessoal. Tchau. Valeu.